Essa expressão de Hebreus, do capítulo 7 de Hebreus, não sei o que provoca em você, mas em mim evoca uma série de sentimentos. O sentimento de que esse Deus está acima de todas as coisas e por isso eu o temo. Não aquele temor que a gente tem de bicho-papão. Não é esse o temor. É o temor do respeito. A declaração de que Deus é fogo consumidor me causa arrepio. Porque eu sei que eu estou falando daquilo que tem o maior poder de todas as coisas, entre todas as coisas. A afirmação de que Deus é fogo consumidor provoca em mim um medo de mim mesmo. Porque se esse Deus é fogo consumidor, Ele vai consumir tudo dentro de mim que não lhe agrada. Ele vai transformar, reduzir em cinzas dentro de mim tudo aquilo que não agrada a Ele. E aí, muitas das vezes, eu entro em choque com a vontade de Deus. Por exemplo, engana-se quem pensa que pecado não é bom. Pecado é bom. Então, até é bom que a gente peca. Agora, a consequência do pecado é a morte, mas o pecado é bom. A minha vontade de pecar, mas a presença do Espírito de Deus consumindo a minha vontade de pecar, faz de mim santo, faz de mim puro, faz de mim cinza. Foi assim que Ele fez também no exemplo de Isaías. Lembra de Isaías 6? Quando o profeta, ao contemplar a glória de Deus, ele assume a sua postura de pecador e que habita no meio de um povo também pecador como ele. Acontece ali uma queima, uma combustão. Um anjo com uma tenaz toca-lhe e ele é purificado. Nesse ato de purificação são consumidos os seus pecados. Os seus pecados são transformados em cinza. A vontade dele é transformada em cinza. Os seus medos são transformados em pó perante o Deus que é fogo consumidor. Essa presença da metáfora do fogo tem sido muito constante aqui no nosso meio, já desde o mês de fevereiro. Os temas das mensagens dos nossos pastores têm sido inspirados nessa imagem do fogo. E foram várias as alusões que o nosso pastor Guilherme e o pastor Fernando fizeram aqui acerca do fogo e a vida espiritual. Eu queria destacar algumas delas antes de nós lermos o texto da palavra de Deus. Uma palavra que foi colocada aqui, que é fundamental para que nós entendamos a metáfora do fogo na nossa vida espiritual, é de que o Espírito Santo é a presença de Deus poderosa entre o seu povo. Apesar de nos trazer espanto e temor, e que isso não seja só um sentimento meu, seja um sentimento de todos aqui, mediante a manifestação do poder de Deus através do seu Espírito, que seja, além dessa constatação, a verdade na nossa vida. Que o Espírito Santo seja o poder de Deus no nosso meio. Porque é muito fácil para nós, como vemos na nossa vida,
E podemos ver também em muitos espetáculos religiosos a manifestação do poder de Deus ser caricata, com símbolos e manifestações que chegam à beira do ridículo. O pastor descreveu várias aqui para nós. Gente que se transforma, que anda como animal, gente que fala coisa que ninguém entende. Essas caracterizações, essas caricaturas do poder de Deus, não devem nos impressionar mais do que o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, essa é a primeira verdade, que o Espírito Santo é a presença de Deus poderosa no meio do seu povo. O Espírito Santo não é uma força. A linguagem mística nos conduz muitas vezes a pensarmos isso, que o Espírito Santo é uma força que age em nós. Não, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Pastor Guilherme gastou um sermão nos explicando isso, de como ele age em nós, como uma pessoa, como na nossa individualidade. E ele usou uma frase, que o Espírito Santo não é um poder, mas uma pessoa poderosa. Então não são essas manifestações caricatas, mais uma vez me refiro a elas, que vão demonstrar o poder de Deus e o poder do Espírito Santo, somente. Eu lembro de que quando um amigo meu tentou me convencer de que para eu ter o Espírito Santo de Deus eu tinha que manifestar certos dons, segundo a opinião dele, eu falei, não. O Espírito Santo de Deus está em mim, e esse é o maior dom que Deus me deu. O maior dom que Deus nos dá é a presença do Espírito dele em nós, que vem a partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso que o batismo nos salva. Tem tanta gente que ainda traz esse ranço desse mau ensino, de que nós precisamos ser batizados pelo Espírito, e confunde isso com o batismo nas águas. Não, o batismo nas águas é uma expressão de testemunho do crente. O batismo no Espírito Santo, se vamos usar essa linguagem, que eu não uso, mas a presença do Espírito Santo em nós, nos é dada a partir do momento que nós declaramos que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força mística. O Espírito Santo promove em nós as mudanças necessárias para que o seu poder manifeste. Estou só recordando o que a gente já tem ouvido nos sermões dos nossos pastores. Aí começa a complicar o negócio. Por que eu digo isso? Porque quando nós assumimos a postura de colocarmos as nossas vidas diante de Deus, joia, é até bonito de se ver isso, né? Nós nos emocionamos quando as pessoas vêm aqui à frente e declaram, agora eu sou de Jesus. A partir desse momento, nós acreditamos que o Espírito Santo reina em sua vida. É lógico, a partir desse momento, começa uma série de transformações na vida dessa pessoa, na vida da gente. O problema é que, às vezes, ao esperarmos algumas crendices de transformações, nós podemos impedir outras transformações reais. Por exemplo, a própria citação que eu fiz, de que um amigo,
na tentativa de me convencer de que se eu falasse numa língua que ninguém entendia, eu teria a evidência do poder do Espírito Santo em mim. É muito mais eloquente a representação do Espírito Santo em mim, quando, por exemplo, ele fez a grande transformação na minha vida, de que eu era uma pessoa apegada a um vício, e tornei-me limpo pela atuação do Espírito Santo em mim. Isso é eloquente, isso é visível. É muito visível a presença do Espírito Santo de Deus em nós, quando nós levamos uma vida de fornicação, uma vida de perversão sexual, e o Espírito Santo de Deus nos faz odiar aquilo. Isso é eloquente da presença do Espírito Santo de Deus. É eloquente a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, quando eu tenho um linguajar com os meus amigos, com a minha família, que não enriquece a vida de ninguém, um linguajar ofensivo, nojento, com palavras torpes, mas que pela presença do Espírito Santo em mim, até o meu falar se transforma. Isso é milagre. Isso é milagre. E eu vou te dizer, esse é o maior dos milagres. Quando uma pessoa outrora tratava os irmãos e as pessoas que viviam com ele com grosseria, e de repente ele se torna uma pessoa mais dócil desse mundo. É um milagre de Deus. Essa é a eloquência do poder do Espírito Santo em nós. Quando o poder do Espírito Santo se revela através da nossa vida, isso se torna evidente. E não precisamos de coisas místicas para perceber o Espírito de Deus. Vocês lembram da experiência narrada no livro de Elias? Que Elias percebeu um vento forte, uma tempestade, os trovões, e o poder de Deus não estava lá? Você lembra de outras situações que aconteceram, terremotos e coisas assim, mas a presença de Deus não estava lá? A expectativa de Elias era uma, mas a manifestação do Espírito, que é sobre todas as coisas, veio de uma forma totalmente diferente da expectativa de Elias. E os que são crentes e que leem a Bíblia, sabem como o Espírito de Deus se manifestou naquele dia, como foi? Por favor, alguém pode me responder? Numa brisa leve e suave. Tem que ser sempre assim? Ah, não, então agora eu descobri que o Espírito de Deus não age nos terremotos, não age nas tempestades. O Espírito de Deus age numa brisa mansa e suave. Engano seu. O Espírito de Deus age como Ele quiser, e a hora que Ele quiser. Então, a gente não pode extinguir, isso é extinguir o Espírito também. Você não pode colocar o Espírito Santo numa forma e dizer, o Espírito age assim. Então, agora eu vou manipular o Espírito de Deus. Não, o Espírito de Deus é imanipulável. Ele pode se expressar da forma que Ele quiser. E olha, não se espantem. Pode ser até de uma forma caricata. Apesar de eu, na minha incredulidade, duvidar de muitas das formas caricatas.
mas o Espírito Santo é superior aos meus sentimentos, à minha lógica, à minha vontade. Aleluia? Graças a Deus. Imagina se o Espírito Santo se manifestasse só a forma e a maneira do Rubens. Vocês não iam entender o Espírito. O Espírito não ia servir para nada. Porque ele ia servir só para o Rubens. Para a maneira e do jeito do Rubens. Mas ele não cabe em mim, ele não cabe em você, ele não cabe nesse templo. Ele expande sobre tudo e sobre todos que o aceitam e que declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o Espírito Santo promove essas mudanças em nós para que ele se manifeste. E essas mudanças podem ser contrárias à nossa vontade e ao nosso querer. Aí também o pastor usa muito a metáfora do fogo, né? Ele diz que o fogo significava a presença de Deus, e ele falou sobre a questão da coluna de fogo no deserto, guiando o povo, não é isso? Que o fogo revela, que o fogo ilumina. Várias formas de compreensão e da manifestação do poder de Deus, simbolizado pelo fogo, que inspirou até a irmã Vera construir o nosso cenário aqui, tão comunicativo e belo. Bom, o que nós vamos ver hoje, e que é inspirado num texto muito conhecido e muito lido pela igreja, e que eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias nele, que é o texto de Atos. E eu vou pedir os irmãos que abram na sua Bíblia mesmo, porque deve estar muito difícil de ler aqui hoje no telão, porque está bem pequenininho. Se você consegue ler, leia aqui, mas se você não consegue, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Eu vou ler aqui, eu quero que os irmãos acompanhem essa leitura. Porque essa leitura é o que é mais precioso aqui nessa manhã. O que é mais precioso no culto a Deus é quando nós abrimos a sua palavra. Ou cantamos a sua palavra, como nós já fizemos nessa manhã. Então vamos mais uma vez ouvir diretamente de Deus o que Ele tem a nos falar. Atos, capítulo 4, versículos de 31 a 37, diz assim: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A grandiosa graça estava sobre eles, sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Bom, o texto é maravilhoso e muito conhecido de todos nós. Mas nós queremos destacar alguns acontecimentos nesse texto para inspirar a nossa reflexão aqui nessa manhã. E a primeira reflexão que salta aos nossos olhos
nesse texto é que o poder do Espírito Santo é visto na igreja quando essa igreja ora. Como que esse texto começou? Depois de orarem. E aí, já começa muita confusão também na igreja. Porque tem muita gente que acha que orar é você só ora quando você está sendo visto que ora. Uma vez uma irmã da igreja chegou para mim e falou assim: por que você frequenta tão pouco as vigílias de oração da nossa igreja? Não foi aqui não, foi outra igreja. Aí eu falei para ela assim: porque eu não consigo ficar acordado à noite, toda noite orando. É uma dificuldade que eu tenho. Mas na nossa vigília é muito legal. A nossa vigília tem muita música, tem lanche, tem social, tem brincadeiras. Opa, a vigília é de quê? De oração? Ou eu estou sendo enganado? Então aí que eu não vou mesmo. Então, gente, o estereótipo da oração não é manifestado por essas evidências que a gente imagina que sejam verdadeiras. A oração na vida do crente ou é alimento ou é acessório. Se você a considera como alimento, você deseja este momento. Avalie a sua vida agora nesse momento. Você deseja ardentemente falar com Deus? Essa medida é individual. Não olha para quem está do seu lado. Eu estou falando, não olha. Porque a gente ouve muito isso, né? Olha para quem está do seu lado, faz isso, faz aquilo. Não olhe para quem está do seu lado. Olhe para você mesmo e pergunte-se: a oração é alimento ou é acessório na minha vida? Eu sinto vontade de falar com Deus? Porque a necessidade de falar com Deus é diferente da vontade de falar com Deus. Se você sente necessidade, você não precisa, por exemplo, de um evento para que isso aconteça. Se você sente necessidade de falar com Deus, a todo momento você vai suplicar a Deus. Ou você vai viver em espírito de oração, como o crente deve viver. A expressão vigiar e orar comunica muito comigo quando eu penso nisso. Esses dias eu tropecei com uma irmã aqui no corredor da igreja e ela me pegou num flagra. Eu tinha acabado de fazer aquelas orações relâmpagos. Eu tinha acabado de receber uma notícia difícil. Aí eu fiz: Senhor, o Senhor tem poder, manifesta o seu poder. Ela olhou, a gente bateu um no outro assim. Eu falei: minha irmã, acabei de fazer aquela oração relâmpago. Aí ela: é mesmo? Aí ela entendeu a minha atitude. Porque podia confundir com um tropeção, já que a gente se tropeçou. Eu falei: o Senhor tem poder. Ela podia ter interpretado de uma outra forma. Então eu esclareci a ela o que estava acontecendo ali. E aí a partir daí ela entendeu que não era nenhuma reclamação do tropeção que a gente tinha, do encontrão que a gente tinha dado. Mas sim, uma oração rápida, de necessidade. Não era um evento que estava ocorrendo na minha vida. Era uma necessidade. Era uma manifestação necessária. Se isso ocorre na sua vida, a oração não é acessório. Agora, como que isso ocorre na vida de uma igreja? Como que isso ocorre na vida de uma igreja? Pode se manifestar de várias formas. Inclusive nos eventos onde a igreja se reúne para orar.
tem umas frases clichês, né? De que se uma igreja, o termômetro, eu já ouvi muito isso, o termômetro da igreja é o culto de oração. Será? Por um dia você vai julgar o tamanho de uma igreja? O poder da igreja não está no culto de oração. O poder da igreja não está no louvor. O poder da igreja está no Deus da igreja. Em outro lugar não há poder. O poder dessa igreja pode ser potencializado muito mais do que numa reunião, quando essa igreja sai daqui dessas quatro paredes. A implosão que pode acontecer aqui, de poder, pode ser explodida lá fora, e deve ser explodida lá fora. A manifestação do poder de uma igreja, do poder do Deus da igreja, acontece quando essa igreja evidencia o seu poder lá fora. Quando você é desafiado por um amigo de trabalho que é descrente a fazer coisas que não agradam a Deus, o poder da igreja se manifesta ali, o poder de Deus se manifesta ali. Quando você é desafiado a se calar, porque muitas vezes a gente é desafiado a se calar e não consegue, porque a gente quer manifestar a nossa vontade. Não, eu tenho que me manifestar. Isso não pode acontecer. O meu nome foi falado, eu tenho que me manifestar. Não. De repente é hora de calar e deixar o poder de Deus se manifestar. E eu vou citar uma experiência pessoal na minha vida. Eu fui injustiçado num caso em que me deu muita vontade de falar, muita vontade de brigar. Não, eu tenho que isso? Ele me acusou, eu tenho que me manifestar e me defender. Num instante Deus falou comigo: cale-se, quem vai falar sou eu. E eu ouvi calado aquelas injustiças. Sabe o que aconteceu? Um por um daqueles que falaram injustiça contra mim, voltaram para mim envergonhados e me pediram desculpa. O poder era meu? Não, eu estava doido para falar, eu estava doido para me defender. Mas o poder foi manifestado ali. É assim que o poder da igreja é manifestado, o poder de Deus é manifestado através da igreja. E isso só acontece se nós tivermos uma vida e um relacionamento com Deus. E essa vida é manifesta por uma vida de oração e leitura da palavra. Depois de orarem, aconteceu essa série de evidências do poder de Deus nessa igreja neotestamentária, que é tão citada quando nós entendemos um padrão de igreja. O que eu também não concordo. Eu não quero que a minha igreja seja igual à igreja primitiva. Eu quero que a minha igreja seja igual à igreja que Jesus quer para o dia de hoje. Se Jesus quer essa igreja assim no dia de hoje, é esse jeito que eu quero. É esse jeito que eu tenho que querer. Bom, então depois de orarem, o lugar tremeu e aconteceu uma série de fenômenos. Mas o maior dos fenômenos é o que vocês vão ver adiante. O que aconteceu? Também, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse é um grande milagre. Não é tremer a terra que é milagre. Milagre é isso daqui. É a gente sair daqui hoje tão corajoso e tão audacioso no poder de Deus, que as pessoas vão perceber isso.
Gente, o que aconteceu com o Rubens? Ele não para de falar de Deus, do poder de Deus. Ele tá tão gentil. Ele está tão bonzinho. Imagina quando eu chegar lá em casa hoje, começar a lavar a louça, começar a limpar. A Tatiana vai olhar, ixi, o Rubens está com o poder de Deus. Esse é o milagre. É muito mais milagroso do que eu estar aqui falando para vocês agora. Quando eu chegar na minha casa e tratar a minha mulher com dignidade. Isso é manifestação do poder de Deus. Isso é milagre de Deus em minha vida. Porque o que me dá vontade depois de almoçar? Ir para o sofá e tirar uns cochilos. Mas aí o poder do Espírito dentro de mim vai estar tão latente, que eu vou falar, não, meu bem, vai descansar, eu vou lavar a louça. Isso é manifestação do poder de Deus. Isso é proclamar o poder de Deus. Quando você sair por essa porta e pedir um táxi para voltar para casa, e o taxista olhar para você e você dar aquele sorriso, inspirado pelo poder de Deus, o taxista não vai resistir, vai perguntar, quem é você? Coisas tremendas acontecem quando o poder de Deus é manifesto na nossa vida. E esse povo saiu dali tão cheio do Espírito Santo, que eles anunciavam corajosamente. Isso é um grande desafio para os tímidos, né? Eu tenho muita facilidade em falar em público assim. Tem. Agora, no tete a tete, eu já sou tímido, já sou travado. Então, eu tenho muito mais facilidade de falar para muita gente, até porque aqui eu olho para todo mundo, não estou olhando diretamente para ninguém. Mas quando eu tenho que olhar olho no olho de uma pessoa, aí eu travo. Aí o Espírito Santo vai ter que trabalhar dentro de mim para que eu corajosamente anuncie a sua palavra, se ele me mandar. Lembra de que o Espírito Santo tirou Filipe de um lugar onde ele estava pregando e todo mundo, e o poder de Deus se manifestando, e ele levou para um lugar que só tinha ninguém, aliás, e passou uma carruagem? Lembra dessa história? Imagina, Deus faz assim com muitos de nós. Os tímidos derrotam a sua timidez para a glória de Deus nesse momento. Deus tirou Filipe de um lugar onde estava bombando a fé. Tirou e mandou para o deserto. E lá passa uma carruagem, ele vê a carruagem, vai correndo junto com a carruagem. Na carruagem o eunuco estava lendo um trecho das Escrituras. E Filipe, inspirado pelo Espírito Santo, pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele, não, ninguém me explica. Ah, agora é minha hora. Aí ele vai e explica, os irmãos sabem o que aconteceu naquele dia. Isso é corajoso. Isso é um ato corajoso. É quando nós permitimos que o Espírito Santo nos tire de um lugar e nos leve para um outro, e que nesse lugar ele nos tira do conforto. Olha, que coisa que o Espírito... Eu várias vezes tive que ler esse texto para que o Espírito Santo falasse na minha vida, porque não dava para entender. Filipe estava num lugar que o poder estava pegando fogo. E o Espírito manda ele para o deserto. Por causa de um. Estranho, né? Mas é assim que Deus faz. Isso é a coragem, é o desconforto. Então, se você quer ser usado por Deus hoje, sair daqui anunciando corajosamente a palavra de Deus, saiba que você vai ter algumas náuseas. Porque o Espírito Santo de Deus vai mexer com você. Ele vai mexer com você. E ele vai fazer você falar coisas e viver coisas que você pensava não conseguir, por falta de coragem. Olha outro milagre que acontecia naquela igreja. Outra manifestação do poder de Deus. A comunhão entre aqueles irmãos. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse. Outro milagre que Deus faria na minha vida.
e fará na minha vida e tem feito na minha vida. É eu considerar aquilo que eu gosto tanto, que eu tenho tanto xodó, que eu tenho tanto carinho, que aquilo não é meu, que aquilo é de Deus. Quantas vezes nós não impedimos a manifestação de Deus por causa disso? Hein? Eu já vi gente tirando, não aqui, em outro lugar. Já vi gente mandando o irmão chegar para o lado, porque aquele lugar é o lugar dele na igreja. Aqui é o meu lugar, senta aqui. O Espírito Santo vai tirar você do seu lugar. O Espírito Santo vai dizer para você, isso não é seu, isso é meu. Você não é seu, é meu. O dia que nós passarmos a considerar que as coisas que nós temos e aquilo que somos não é nosso, é de Deus, o poder do Espírito Santo vai se manifestar milagrosamente no nosso meio. Isso é evidente, isso é milagre. O Rubens chegar aqui e dar de presente para um irmão aquilo que ele mais gosta, é um milagre. É um milagre. Agora, esse milagre a gente não dá muita bola para ele, que parece uma coisa normal. Não. Minha irmã, meu irmão, Deus transformar a sua vida para a glória dele é um milagre. Deus fazer com que você tire 10% do seu salário com alegria e venha aqui entregar pulando de alegria é um milagre. E eu ouso dizer que pouca gente faz isso aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque tudo que temos é dele, não só 10%. 10% é só o mínimo. Agora imagina se for 10% do seu salário, 10% do seu tempo, 10% da sua energia, 10% do seu... É tudo. É 10% de tudo. Isso é um milagre que Deus vai fazer na nossa vida. A partir do momento que nós consideramos que as coisas não são nossas, são de Deus. Que a minha vontade não é a mais importante. Isso é milagre. Esse milagre eu quero ver na vida da gente. Esse milagre eu quero ver na minha vida. Que Deus nos abençoe e transforme a nossa vida. Outra manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus na igreja, no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o texto. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça estava sobre eles. Olha que eles proclamavam Jesus. Eles não proclamavam uma religião. Um monte de regras. A partir de agora, eles não saíam pregando aí. Mude a sua vida para isso. Faça isso que você vai conseguir isso. Não. Eles proclamavam da ressurreição de Jesus. Olha, o nosso Deus veio a este mundo, fez os milagres que fez, viveu entre nós, nunca pecou, foi crucificado e ressuscitou. E Ele vive para sempre e reinará. E Ele pode reinar na sua vida. Olha o poder dessa mensagem. Isso é que eles falavam. Eles falavam do poder de Deus. Não falavam daquilo que eles pensavam que era o poder de Deus, ou daquilo que eles acreditavam, ou da sua lógica espiritual, ou da sua religião. Eles falavam da ressurreição do poder de Deus e da grandiosa graça que tinham nas suas vidas. Outra coisa, para terminar, a transformação
que acontecia na vida daqueles irmãos. Olha o que aconteceu com José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. O que o Barnabé fez? Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O que esse texto quer nos dizer? Que nós devemos fazer como Barnabé? Vender o nosso campo e trazer aos pés da igreja, aos pés do pastor? Não é isso. Imagina o que deve ter movido dentro de Barnabé para que ele fizesse isso. Essa é a moral da história. Essa é a moral da história. Não é o ato de ter vendido um terreno e dado dinheiro. Mas é o que o levou a fazer isso. Isso foi a manifestação do poder de Deus. Conjecturas podem surgir nas nossas mentes. O nome do Senhor era José e mudou para Barnabé. Deve ter mudado a personalidade desse homem. Deus deve ter feito uma coisa tremenda na vida de José para ele se transformar em Barnabé. Não é à toa. Nome é uma coisa muito importante. É a individualidade. Nome, tem gente que briga por causa do nome. Como eu falei, me deu vontade de brigar quando eu vi o meu nome sendo injustiçado. O nome de José foi mudado para Barnabé. E na evidência do poder de Deus, o que Barnabé fez? Teve uma atitude. O que marca aqui, o ensino que nós queremos tirar desse texto, é a mudança que Deus fez na vida de Barnabé. É um texto para um outro sermão. Quem sabe o nosso pastor pode fazer esse sermão aqui. Ou eu mesmo, um dia que tiver oportunidade. Queridos, essa é a celebração do poder de Deus. Quando nós, indivíduos, somos consumidos pelo seu poder. E o seu Espírito se manifesta através dos atos e gestos da nossa vida. Que isso seja evidente no nosso meio. Que hoje à tarde, ao sairmos daqui, nós manifestemos o poder de Deus. A partir que você levantar da sua cadeira, do seu banco, saia com esse propósito de evidenciar a ação do Espírito na sua vida. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo. E eu vou convidar o pastor Fernando para dirigir esse momento. E que nesse mesmo espírito, de deixar Deus falar ao nosso coração, que esse momento, em memória ao sacrifício de Jesus, sejamos nós abençoados e edificados. Amém.